Capítulo 7. A Lacuna. Estava sentado em meu sofá certo dia, pensando sobre o significado de ser feliz. Enquanto contemplava minha total falta de alegria, pensei como a maioria das pessoas que me eram importantes faria um discurso motivacional direto ao ponto. Imaginei as palavras exatas. Você é incrivelmente afortunado. Tem uma família maravilhosa, com filhos lindos. É um quiroprático de sucesso. Dá palestras para milhares de pessoas. Viaja pelo mundo, indo para destinos incomuns. Apareceu no filme Quem Somos Nós, e muita gente adorou a sua mensagem. Até escreveu um livro que está vendendo bem. Teriam tocado todas as notas emocionais e lógicas corretas. Mas para mim, alguma coisa não estava bem. Estava num momento de vida em que viajava de cidade em cidade, ministrando palestras todos os fins de semana. Às vezes, ia a 2 cidades em 3 dias. Ocorreu-me que eu estava tão atribulado que não tinha tempo para realmente praticar o que ensinava. Foi um momento enervante, pois comecei a ver que toda a minha felicidade era criada fora de mim, e a alegria que eu experimentava enquanto viajava e dava palestras não tinha nada a ver com a alegria real. Parecia que eu precisava de todo mundo, de tudo, e de toda parte fora de mim para me sentir bem. A imagem que eu estava projetando para o mundo dependia de fatores externos. E quando não estava palestrando, concedendo entrevistas ou tratando de pacientes e estava em casa, me sentia vazio. Não me entenda mal. Sob certos aspectos, essas coisas externas eram ótimas. Se você perguntasse a qualquer pessoa que me visse dando palestras, profundamente absorto trabalhando numa apresentação durante um voo ou respondendo a dezenas de e-mails no aeroporto ou saguão do hotel, na condição de observador, ela diria que eu parecia muito feliz. A triste verdade é que se você perguntasse para mim em um desses momentos, eu provavelmente responderia da mesma maneira. Sim, está tudo ótimo. Estou indo muito bem. Sou um cara de sorte. Mas, caso eu me pegasse em um momento tranquilo, quando todos esses outros estímulos não estivessem me bombardeando, eu responderia de modo completamente diferente. Algo não está bem. Sinto-me inquieto. Tudo parece sempre igual. Está faltando alguma coisa. No dia em que reconheci o motivo central da minha infelicidade, percebi também que precisava do mundo externo para lembrar quem eu era. Minha identidade havia se tornado as pessoas com quem eu conversava, as cidades que visitava, as coisas que fazia enquanto estava viajando e as experiências de que necessitava para me reafirmar como a pessoa chamada Joey Dispenza. Quando eu não estava perto de alguém que pudesse me ajudar a recordar dessa personalidade que o mundo reconhecia, sendo eu não sabia mais ao certo quem eu era. De fato, vi que toda a minha felicidade percebida era realmente apenas uma reação a estímulos do mundo externo, que me faziam sentir de certos modos. Então entendi que estava totalmente viciado no meu ambiente e dependente de pistas externas para reforçar o meu vício emocional. Que momento! Eu tinha ouvido milhões de vezes que a felicidade vem de dentro, mas isso nunca havia me impactado assim antes. Quando eu sentei no sofá de minha casa naquele dia, olhei pela janela e me veio uma imagem. Visualizei minhas 2 mãos, uma em cima da outra, separadas por uma lacuna. Veja a figura 7A, a lacuna da identidade. Como parecemos, a identidade que projeto para um ambiente externo, quem eu quero que você pense que sou, a fachada, o ideal para o mundo. Agora, quem realmente somos? Como me sinto? Quem realmente sou? Como sou por dentro? O ideal de eu. A lacuna entre quem realmente somos e como parecemos. A mão de cima representava como eu parecia por fora, e a de baixo, como eu sabia que era por dentro. Em minha autorreflexão ocorreu-me que os seres humanos vivem em uma dualidade, como 2 entidades separadas, como parecemos e quem realmente somos. Como parecemos é a imagem ou fachada que projetamos para o mundo. Esse eu é tudo que fizemos a fim de parecer de uma certa forma e apresentar às demais pessoas uma realidade exterior consistente. Esse primeiro aspecto do eu é um verniz de como queremos que todo mundo nos veja. Agora, como realmente somos, representado pela mão de baixo, é como nos sentimos, especialmente quando não somos distraídos pelo ambiente externo.
São nossas emoções familiares, quando não estamos preocupados com a vida. É o que escondemos sobre nós. Quando memorizamos estados emocionais viciantes, como culpa, vergonha, raiva, medo, ansiedade, julgamento, depressão, presunção ou ódio, desenvolvemos uma lacuna entre o modo como parecemos e o modo como realmente somos. O primeiro é como queremos que as outras pessoas nos vejam. O segundo é nosso estado de ser, quando não estamos interagindo com todas as diferentes experiências, coisas e pessoas em diversos períodos e locais de nossa vida. Se sentamos por tempo suficiente sem fazer nada, começamos a sentir algo. Esse algo é quem realmente somos. Veja a figura 7b. O tamanho da lacuna varia de pessoa para pessoa. Quem realmente somos e como parecemos são separados pelos sentimentos que memorizamos ao longo de diferentes pontos de nossa vida, com base em experiências passadas. Quanto maior a lacuna, maior é o vício nas emoções que memorizamos. Camada após camada. Vestimos várias emoções que formam nossa identidade. A fim de lembrar quem pensamos que somos, temos de recriar as mesmas experiências para reafirmar nossa personalidade e as emoções correspondentes. Como identidade, ficamos apegados ao nosso mundo externo, nos identificando com tudo e todos, a fim de nos lembrarmos de como queremos nos projetar para o mundo. Como parecemos, torna-se a fachada da personalidade, que depende do mundo externo para lembrar quem é como um alguém. A identidade está completamente ligada ao ambiente. A personalidade faz tudo o que pode para esconder como realmente se sente ou fazer o sentimento de vazio ir embora. Tenho esses carros, conheço essas pessoas, estive nesses lugares, sou bem-sucedido. É quem pensamos que somos em relação a tudo que nos rodeia. Mas isso é diferente de quem somos, como nos sentimos, sem os estímulos de nossa realidade exterior. Sentimentos de vergonha e raiva de um casamento fracassado. Medo da morte e incerteza sobre o pós-vida relacionados à perda de um ente querido ou até de um animal de estimação. Sensação de inadequação devido à insistência do pai ou da mãe em perfeccionismo e realização a qualquer custo. Senso de direito reprimido por ter crescido em circunstâncias muito próximas da pobreza. Preocupação com pensamentos de não ter o corpo certo para uma determinada maneira de aparecer no mundo. Esses tipos de sentimentos são o que desejamos esconder. Isso é quem realmente somos, o verdadeiro eu oculto por trás da imagem que projetamos. Não podemos encarar a exposição desse eu para o mundo, por isso fingimos ser outra pessoa. Criamos um conjunto de programas automáticos memorizados, que trabalham para encobrir nossas partes vulneráveis. Essencialmente, mentimos sobre quem somos, porque sabemos que os costumes sociais não têm espaço para aquela pessoa. Esse é o ninguém. É a pessoa que duvidamos que os demais vão gostar e aceitar. Especialmente quando somos mais jovens e estamos formando nossa identidade, somos mais propensos a nos engajar nessa espécie de disfarce. Vemos jovens experimentando identidades como experimentam roupas. Na verdade, o que os adolescentes vestem muitas vezes é o reflexo do que querem ser, mais do que um reflexo de quem realmente são. Pergunte a qualquer profissional de saúde mental especializado em trabalhar com jovens, e ele dirá que uma única palavra define o que é ser um adolescente: insegurança. Como resultado, adolescentes e pré-adolescentes buscam conforto na conformidade e nos números. Em vez de deixar o mundo conhecer o que você realmente é, adapte, porque todo mundo sabe o que acontece com aqueles que são percebidos como diferentes. O mundo é complexo e assustador, mas deixe-o menos aterrorizante e muito mais simples amontoando todas as pessoas em grupos. Escolha seu grupo, escolha seu veneno. No final, essa identidade serve. Você cresceu nela, ou pelo menos é o que diz para si mesmo. Junto com a insegurança, surge uma grande dose de consciência de si. As perguntas são abundantes. É esse quem realmente sou? É esse quem realmente quero ser? Mas
É muito mais fácil ignorar essas questões do que as responder. As experiências de vida definem nossa identidade. Manter-se ocupado mantém as emoções indesejadas à distância. Todos nós já fomos emocionalmente lacerados por experiências difíceis ou traumáticas quando jovens. Em nossa juventude, tivemos eventos definidores, cujas emoções contribuíram, camada após camada, para quem nos tornamos. Vamos encarar. Todos nós fomos marcados por eventos com carga emocional. À medida que revisamos mentalmente a experiência repetidas vezes, o corpo revive o momento pela simples força do pensamento. Mantemos o período refratário da emoção atuante por tanto tempo que passamos da mera reação emocional a um humor, um temperamento e, por fim, um traço de personalidade. Enquanto somos jovens, mantemos-nos ocupados, fazendo coisas que por um tempo afastam essas antigas e profundas emoções, varrendo-as para debaixo do tapete. É inebriante fazer novos amigos, viajar para destinos desconhecidos, trabalhar muito e conseguir uma promoção, aprender novas competências ou praticar um novo esporte. Raramente suspeitamos que várias dessas ações são motivadas por sentimentos remanescentes de certos eventos anteriores. Então, ficamos realmente ocupados. Vamos para a escola, depois possivelmente a faculdade, compramos um carro, mudamos para uma nova cidade, estado ou país, começamos uma carreira, conhecemos novas pessoas, casamos, compramos uma casa, temos filhos, adotamos animais de estimação, podemos nos divorciar, praticamos exercícios físicos, iniciamos um novo relacionamento, praticamos uma habilidade ou um passatempo. Utilizamos tudo o que conhecemos do mundo exterior para definir a nossa identidade e para nos distrair de como realmente nos sentimos por dentro. E como todas essas experiências singulares produzem uma miríade de emoções, notamos que essas emoções parecem remover quaisquer sentimentos que estejamos escondendo. E isso funciona por um tempo. Não me leve a mal. Todos nós atingimos níveis mais elevados por nos empenharmos ao longo de diferentes períodos de nossa fase de crescimento. A fim de realizar várias coisas em nossas vidas, temos de sair da zona de conforto, ir além de sentimentos familiares que nos definiam no passado. Eu com certeza estou ciente dessa dinâmica de vida, mas quando jamais superamos nossas limitações e continuamos carregando o fardo do passado, ele sempre nos alcança. E isso normalmente ocorre na metade dos 30 anos, mas varia enormemente de pessoa para pessoa. Meia-idade. Uma série de estratégias para que sentimentos enterrados continuem enterrados. Na metade dos 30 ou 40 anos, quando a personalidade está completa, experimentamos muito do que a vida tem a oferecer. E como resultado, podemos muito bem antecipar o resultado da maior parte das experiências. Já sabemos a sensação que teremos antes de nos dedicarmos a elas. Como tivemos muitos bons e maus relacionamentos, competimos nos negócios ou nos acomodamos em nossa carreira. Sofremos perdas e obtivemos sucessos ou sabemos do que gostamos ou não. Conhecemos as nuances da vida, visto que conseguimos prever as prováveis emoções antes de uma experiência concreta. Determinamos se queremos experimentar aquele evento conhecido antes de ele realmente ocorrer. Claro que tudo isso acontece nos bastidores de nossa consciência. Aí é que a coisa complica. Como podemos prever os sentimentos causados pela maioria dos eventos? Já sabemos o que fará desaparecer nossos sentimentos sobre quem realmente somos. No entanto, quando atingimos a meia-idade, nada consegue remover completamente a sensação de vazio. Você acorda todas as manhãs e se sente a mesma pessoa. Seu ambiente, em que você confiava tanto para remover a sua dor, culpa ou sofrimento, não está mais removendo esses sentimentos. Como poderia? Você já sabe que quando as emoções derivadas do mundo externo se enfraquecem, você volta a ser o mesmo leopardo que não alterou as suas manchas. Essa é a crise da meia-idade, conhecida pela maioria das pessoas. Algumas tentam arduamente fazer com que sentimentos enterrados continuem enterrados, mergulhando mais fundo no mundo externo. Compram um novo carro esportivo, a coisa. Outras alugam um barco, outra coisa.
Algumas tiram férias longas. Outras ainda entram para um novo clube para fazer novos contatos ou novos amigos. Algumas fazem cirurgia plástica. Muitas redecoram ou reformam suas casas completamente, adquirem coisas e experimentam um novo ambiente. Tudo isso são esforços fúteis para fazer ou tentar algo novo, para que possam se sentir melhores ou diferentes. Porém, emocionalmente, quando a novidade se esgota, elas ainda estão presas à mesma identidade. Retornam a quem realmente são, ou seja, a mão de baixo. São arrastadas de volta para a mesma realidade, onde vivem anos a fio, somente para manter a sensação de quem pensam que são como uma identidade. A verdade é que quanto mais fazem, quanto mais compram e depois consomem, mais marcante fica a sensação de quem realmente são. Quando tentamos escapar desse vazio ou quando fugimos de qualquer emoção dolorosa, é porque olhar para isso é por demais desconfortável. Assim, quando o sentimento começa a ficar um pouco fora de controle, a maioria das pessoas liga a televisão, navega na internet, ou manda mensagens, ou telefona para alguém. Em questão de instantes, podemos alterar nossas emoções muitas vezes. Podemos ver uma comédia ou um vídeo no YouTube e rir histericamente. Depois, assistir a um jogo de futebol e nos sentirmos competitivos. Em seguida, ver o noticiário e ficarmos furiosos ou temerosos. Todos esses estímulos externos podem facilmente nos distrair dos sentimentos internos indesejados. A tecnologia é uma ótima distração e um vício poderoso. Pense nisso. Você pode alterar a sua química interna na hora e afastar um sentimento, mudando algo fora de você. E, para se desviar do seu eu repetidas vezes, você confiará no que quer que esteja em seu exterior que o faça se sentir melhor por dentro. Mas essa estratégia não tem que envolver tecnologia. Qualquer coisa momentaneamente eletrizante funciona. Quando continuamos com a distração, adivinha o que eventualmente acontece? Ficamos mais dependentes de algo externo para mudar internamente. Algumas pessoas inconscientemente mergulham cada vez mais fundo nesse buraco sem fundo, utilizando diferentes aspectos de seu mundo para se manter absortas. Em um esforço para recriar o sentimento original da primeira experiência que as ajudou a escapar, elas ficam superestimuladas, de modo que podem sentir diferentemente de como realmente são. Porém, mais cedo ou mais tarde, todo mundo conclui que precisa mais e mais do mesmo para se sentir melhor. Isso se torna uma busca voraz por prazer e meios de evitar a dor a todo custo. Uma vida hedonista inconscientemente impelida por alguns sentimentos que aparentemente não desaparecem. Uma meia-idade diferente. Tempo de encarar sentimentos e liberar ilusões. Nesse período da vida, outras pessoas que não se esforçam para manter seus sentimentos enterrados fazem algumas perguntas importantes. Quem sou eu? Qual é o meu objetivo na vida? Para onde estou indo? Para quem estou fazendo tudo isso? O que é Deus? Para onde vou quando morrer? Existe mais na vida além do sucesso? O que é felicidade? O que tudo isso significa? O que é amor? Será que eu me amo? Será que amo outra pessoa? Será que eu amo alguém? E a alma começa a acordar. Esse tipo de pergunta começa a ocupar a mente, porque vemos através da ilusão e suspeitamos que nada externo possa nos deixar felizes. Alguns de nós definitivamente concluem que nada em nosso ambiente vai consertar o modo como sentimos. Reconhecemos também a enorme quantidade de energia necessária para manter essa projeção do eu como uma imagem para o mundo e como é exaustivo manter a mente e o corpo constantemente absortos. Por fim, passamos a ver que nossa tentativa fútil de manter um ideal para os outros é realmente uma estratégia para garantir que esses sentimentos iminentes, dos quais estivemos fugindo, jamais nos capturem. Por quanto tempo podemos atuar como malabaristas, mantendo tantas bolinhas no ar simplesmente para que a nossa vida não venha abaixo? Em vez de comprar uma televisão maior ou mais novo smartphone, essas pessoas param de fugir do sentimento que vinham tentando fazer desaparecer há muito tempo. Encaram de frente e examinam atentamente.
Quando isso acontece, um indivíduo começa a despertar. Após alguma autorreflexão, a pessoa descobre quem realmente é, o que estava escondendo e o que não mais funciona para ela. Assim, livra-se da fachada, dos jogos e das ilusões. É honesta sobre quem realmente é a todo custo e não tem medo de perder tudo. Essa pessoa para de gastar a energia que usava para manter intacta uma imagem ilusória. Ela entra em contato com seus sentimentos e depois volta-se para as pessoas em sua vida e diz: sabe de uma coisa? Não importa se não o faço mais feliz. Estou farta de me obcecar com a minha aparência ou com o que os outros pensam de mim. Chega de viver para os outros. Quero me livrar dessas correntes. Esse é um momento profundo na vida de uma pessoa. A alma está despertando e cutucando a pessoa para contar a verdade sobre quem ela realmente é. Acabou a mentira. Mudança em relacionamentos, cortando os laços que prendem. A maior parte dos relacionamentos é baseada no que você tem em comum com os outros. Pense nisso. Você conhece uma pessoa e imediatamente comparam suas experiências como se estivessem checando se suas redes neurais e memórias emocionais estão alinhadas. Você diz algo do tipo: conheço essas pessoas, sou desse lugar e vivi nesses locais, nesses diferentes períodos de minha vida. Fui para essa escola e estudei essa disciplina. Possuo e faço essas coisas. E o mais importante, tive essas experiências. A outra pessoa então responde: conheço essas pessoas, vivi nesses locais durante esses períodos. Faço essas coisas também. Tive essas mesmas experiências. Assim, vocês podem se relacionar uma com a outra. Forma-se então um relacionamento, com base em estados de ser neuroquímicos, pois, se vocês compartilham as mesmas experiências, compartilham as mesmas emoções. Pense nas emoções como energia em movimento. Se vocês compartilham as mesmas emoções, compartilham a mesma energia. E exatamente como dois átomos de oxigênio que compartilham um campo invisível de energia além do espaço e do tempo, a fim de se unirem em um relacionamento para formar o ar, você está ligado a todas as coisas, pessoas e lugares em sua vida externa, dentro de um campo invisível de energia. Os vínculos entre as pessoas, no entanto, são os mais fortes, pois as emoções contêm a energia mais forte. Contanto que nenhuma das partes mude, as coisas continuarão bem. Veja a figura 7C. Se compartilhamos as mesmas experiências, compartilhamos as mesmas emoções e a mesma energia. Há exemplo de dois átomos de oxigênio que se unem para formar o ar que respiramos. Um campo de energia invisível, além do espaço e do tempo, liga-nos emocionalmente. Assim, quando a pessoa do exemplo da última sessão começa a contar a verdade sobre como realmente se sente, a coisa começa a ficar muito desconfortável. Se as amizades dela baseavam-se em reclamar da vida, ela está ligada energeticamente por emoções de vitimização em seus relacionamentos. Se, em um momento de iluminação, ela agora decide quebrar o hábito de ser ela mesma, não mais se mostra como aquela pessoa familiar com quem todos poderiam se relacionar. As pessoas de sua vida também usam-na para se recordar de quem são emocionalmente. Amigos e familiares respondem: o que há de errado com você hoje? Você magoou meus sentimentos. O que é traduzido por: pensei que tínhamos uma coisa boa rolando aqui. Usei você para reafirmar o meu vício emocional, a fim de lembrar quem penso que sou como um alguém. Gostava mais de você do outro jeito. No que se refere à mudança, nossa energia está conectada a tudo com que tivemos uma experiência no nosso mundo exterior. Quando rompemos o vício na emoção que memorizamos ou contamos a verdade sobre quem realmente somos, fazer isso requer energia de verdade. Assim como é necessário energia para separar dois átomos de oxigênio que estão unidos, é preciso energia para quebrar os vínculos com as pessoas em nossa vida. Desse modo, os indivíduos na vida daquela pessoa, que compartilhavam os mesmos vínculos emocionais com ela, reúnem-se e dizem: ela não tem sido a mesma ultimamente. Talvez esteja desorientada. Vamos levá-la a um médico. Agora,
lembre-se de que são pessoas com quem ela compartilhava as mesmas experiências, portanto, compartilhava as mesmas emoções. Mas agora ela está rompendo os vínculos energéticos com tudo e todos, inclusive todos os locais, que são familiares. Esse é um momento ameaçador para todos que fazem os mesmos jogos com ela há anos. Ela está saltando do trem. Assim, levam a pessoa ao médico, que receita Prozac ou alguma outra medicação, e em um curto período de tempo a antiga personalidade retorna. E lá está ela, projetando a velha imagem para o mundo, saudando os acordos emocionais com os outros. Mais uma vez, ela está entorpecida e sorridente. Nada que expulse o sentimento. A lição não foi aprendida. Sim. A pessoa não estava sendo ela mesma. Não o eu da mão de cima, com que todos estavam acostumados. Pelo contrário, ela brevemente foi o eu da mão de baixo. Aquele com o passado e a dor. E quem pode culpar os entes queridos que insistiram para que ela retornasse ao antigo eu entorpecido, que seguia nos conformes. Aquele novo eu emergiu como algo imprevisível, até radical. Quem quer ficar perto dessa pessoa? Quem quer ficar perto da verdade? O que realmente importa no final? Se você precisa do ambiente para lembrar quem você é como um alguém, o que acontece quando você morre e o ambiente se contrai e desaparece? Você sabe o que some com ele? O alguém, a identidade, a imagem, a personalidade, a mão de cima, que se identificava com todos os elementos conhecidos e previsíveis da vida, que estava viciado no ambiente. Você pode ter sido a pessoa mais bem-sucedida, popular ou bonita, e pode ter tido toda a riqueza de que necessitava, mas, quando sua vida termina e sua realidade externa vai embora, todas as coisas exteriores já não o definem mais. Tudo se vai. O que resta é quem você realmente é, a mão de baixo. Não como você parece. Quando sua vida terminar e você não puder contar com seu ambiente externo para defini-lo, você ficará com aquele sentimento que jamais abordou. Você não terá evoluído como alma nessa existência. Por exemplo, se você teve certas experiências há 50 anos que o marcaram como inseguro ou fraco, e se sentiu assim desde então, você parou de crescer emocionalmente há 50 anos atrás. Se o propósito da alma é aprender com as experiências e ganhar sabedoria, mas você ficou empacado naquela emoção particular, nunca transformou a experiência em lição. Não transcendeu aquela emoção, nem a trocou por qualquer entendimento. Enquanto esse sentimento ainda ancorar sua mente e seu corpo àqueles eventos passados, você jamais estará livre para se mover para o futuro. E se ocorrer uma experiência semelhante em sua vida atual, o evento desencadeará a mesma emoção, e você agirá como a pessoa que era há 50 anos. Por isso a sua alma diz, preste atenção, estou informando que nada está trazendo alegria, estou enviando demandas urgentes. Se você continuar a fazer esse jogo, vou parar de tentar atrair a sua atenção e você retornará ao sono. Aí, verei você quando a sua vida acabar. É preciso mais e mais, sempre. A maioria das pessoas que não sabe como mudar, pensa: como posso fazer esse sentimento desaparecer? E se a novidade de acumular coisas novas se esgota e não funciona mais? O que elas fazem? Miram coisas maiores, uma camada inteira acima de onde estavam, e suas estratégias de evasão tornam-se vícios. Se eu consumir uma droga ou beber bastante álcool, isso fará esse sentimento desaparecer. Essa coisa externa vai produzir uma alteração química interna e me fazer sentir ótimo. Vou comprar bastante, pois comprar, mesmo que eu não tenha dinheiro, faz esse vazio desaparecer. Vou ver pornografia, jogar videogames, apostar, comer de montão. Veja a figura 7D. Quando as mesmas pessoas e coisas em nossa vida criam as mesmas emoções e o sentimento que estamos tentando fazer desaparecer não muda mais, buscamos novas pessoas e coisas
ou tentamos ir para novos lugares, na tentativa de mudar como nos sentimos emocionalmente. Se isso não funciona, vamos para o próximo nível, os vícios. Qualquer que seja o vício, as pessoas ainda estão pensando que algo externo fará o sentimento interno desaparecer. E lembre-se, temos uma inclinação natural para associar um fator externo que está fazendo aquele sentimento desaparecer à nossa química interna. E gostamos desse fator externo se ele nos faz sentir bem. Desse modo, fugimos do que nos faz sentir mal ou ter dor e migramos para o que nos faz sentir bem e confortáveis ou traz prazer. Como o entusiasmo que as pessoas obtêm de seus vícios estimula continuamente os centros de prazer no cérebro, elas conseguem uma enxurrada de substâncias químicas a partir da emoção da experiência. O problema é que cada vez que apostam, enchem a cara ou jogam online até altas horas, elas precisam de um pouco mais na próxima vez. O motivo por que as pessoas precisam de mais drogas, mais compras ou mais romances é que o jato químico criado a partir dessas atividades ativa os receptores externos de suas células, que ligam as células. Mas, se os receptores são constantemente estimulados, ficam dessensibilizados e desligam. Assim, precisam de um sinal mais forte, um pouco mais de estímulo para serem ligados da próxima vez. É preciso uma substância mais forte e mais poderosa para produzir os mesmos efeitos. Desse modo, agora você precisa apostar 25 mil em vez de 10 mil, porque do contrário não há emoção. Quando uma gastança de 5 mil em compras já não faz mais nada, você precisa estourar 2 cartões de crédito para ter a mesma onda novamente. Tudo isso para fazer com que a sensação de quem você realmente é desapareça. É preciso continuar fazendo mais, com mais intensidade, de tudo o que você faz para obter o mesmo barato. Mais drogas, mais álcool, mais sexo, mais apostas, mais compras, mais TV, mais jogos. Você entende a ideia? Com o tempo, ficamos viciados em algo para aliviar a dor, ansiedade ou depressão em que vivemos diariamente. Isso está errado? Não realmente. A maioria das pessoas faz essas coisas porque simplesmente não sabe como mudar a partir do interior. Seguem um impulso inato de obter alívio de seus sentimentos e inconscientemente pensam que a salvação vem do mundo exterior. Jamais lhes foi explicado que utilizar o mundo exterior para mudar o mundo interior só piora a situação, só aumenta a lacuna. E digamos que a nossa ambição na vida seja obter sucesso e acumular mais coisas. Quando fazemos, reforçamos quem somos sem jamais abordar como realmente nos sentimos. Chamo isso de ser possuído por nossas posses. Somos possuídos por objetos materiais, e essas coisas reforçam o ego, que precisa do ambiente para se lembrar de quem é. Se esperamos que algo de fora nos faça felizes, não estamos seguindo a lei quântica. Estamos confiando no exterior para mudar o interior. Se estamos pensando que, assim que formos ricos para comprar mais coisas, ficaremos muito felizes, entendemos ao contrário. Temos que ficar felizes antes de a abundância aparecer. O que acontece quando os viciados não conseguem obter mais? Ficam ainda mais furiosos, mais frustrados, mais amargos e mais vazios. Podem tentar outros métodos, acrescentar jogos à bebida, acrescentar compras ao escapismo com TV e filmes. Eventualmente, no entanto, nada é suficiente. Os centros de prazer recalibraram-se a um nível tão alto que, quando não há alteração química vinda do mundo exterior, parece que o viciado agora não consegue mais encontrar alegria nas coisas mais simples. O ponto é, felicidade verdadeira não tem nada a ver com prazer, pois se basear em se sentir bem com coisas intensamente estimulantes apenas nos deixa mais distantes da verdadeira alegria. A maior lacuna, vício emocional. Não pretendo diminuir a severidade dos danos causados pelo que mencionarei vagamente aqui, como vícios materiais, em drogas, álcool, sexo, jogo, consumismo e etc. Esses problemas geram grandes prejuízos às numerosas pessoas que sofrem deles e aos que amam e trabalham
com esses viciados. Embora várias pessoas que vivenciam esses e outros vícios possam utilizar as etapas escritas nessas páginas para superá-los, visto que são uma parte dos 3 grandes, foge ao escopo deste livro lidar especificamente com esses tipos de vícios. No entanto, é imperativo compreender que por trás de cada vício existe alguma emoção memorizada que dirige o comportamento. O que não foge ao escopo deste livro, e é de fato seu principal propósito, é ajudar as pessoas a quebrar o hábito de ser elas mesmas, quer visualizem esse eu como viciado em álcool, sexo, jogo, consumismo e etc., ou como cronicamente solitário, deprimido, raivoso, amargurado ou fisicamente indisposto. Ao pensar na lacuna, possivelmente você disse para si mesmo: bem, claro que escondemos nossos medos, inseguranças, fraquezas e nosso lado obscuro das outras pessoas. Se dessemos rédea solta para expressar livremente todas essas coisas, provavelmente ficaríamos além do cuidado que os outros têm por nós, para não mencionar os cuidados que temos por nós mesmos. De certa forma, é verdade. Mas, se vamos nos libertar, isso significa que temos de confrontar o verdadeiro eu e trazer à luz o lado sombrio de nossa personalidade. A vantagem do sistema que emprego é que você pode confrontar os seus aspectos mais sombrios sem trazê-los à luz de sua realidade diária. Você não precisa chegar no local de trabalho ou numa reunião de família e anunciar: ei, pessoal, escutem aí, sou uma má pessoa, pois por um longo período de tempo fiquei ressentida com meus pais por terem dedicado tanto tempo a meu irmão caçula, enquanto eu percebia que minhas necessidades eram negligenciadas. Portanto, agora sou uma pessoa realmente egoísta, que anseia por atenção e precisa de gratificação instantânea para parar de sentir não amada e inadequada. Em vez disso, na privacidade de sua casa e de sua mente, você pode trabalhar na extinção de aspectos negativos do eu e substituir essas características, ou pelo menos, metaforicamente, reduzir o papel que desempenham e permitir apenas uma aparição breve e ocasional, por outras mais positivas e produtivas. Quero que você esqueça os eventos passados que validam as emoções que memorizou e que se tornaram parte de sua personalidade. Seus problemas jamais serão resolvidos por análise enquanto você ainda estiver emaranhado nas emoções do passado. Examinar a experiência ou reviver o evento que criou o problema apenas trará as antigas emoções e um motivo para se sentir do mesmo modo. Quando tenta resolver a sua vida dentro da mesma consciência que a criou, você descarta o exame de sua vida e dá desculpas para nunca mudar. Em vez disso, vamos simplesmente desmemorizar nossas emoções autolimitantes. Uma memória sem carga emocional é denominada sabedoria. Aí, olhamos em retrospecto de modo objetivo e vemos o evento e quem estávamos sendo sem o filtro da emoção. Se tratamos de desmemorizar o estado emocional ou eliminá-lo com o máximo de nossa capacidade, obtemos a liberdade de viver, pensar e agir independentemente das restrições ou limitações daquele sentimento. Assim, se uma pessoa renunciasse à infelicidade e seguisse sua vida, entrasse em um novo relacionamento, conseguisse um novo emprego, mudasse para uma nova cidade e fizesse novos amigos e depois examinasse o evento passado, viria que o episódio proporcionou a adversidade necessária para ela superar quem era e se tornar uma nova pessoa. Sua perspectiva mudaria simplesmente por ver que conseguiu de fato superar o problema, fechar e até mesmo eliminar a lacuna entre quem somos e como nos apresentamos para o mundo é provavelmente o maior desafio que todos nós enfrentamos na vida. Quer denominemos viver de forma autêntica, conquistar a nós mesmos ou dar jeito de fazer as pessoas nos aceitarem como somos, isso é algo que a maioria deseja, mudar, fechar a lacuna, deve começar de dentro. Todavia, com excessiva frequência, a maioria de nós só muda quando encara uma crise, um trauma ou um diagnóstico desencorajador de algum tipo. Essa crise geralmente aparece na forma de um desafio, que pode ser físico, digamos, um acidente,
ou uma doença. Emocional, a perda de alguém que amamos, por exemplo. Espiritual, quem sabe uma série de contratempos que nos faz questionar o nosso valor e como o universo opera. Ou financeiro, a perda de um emprego, talvez. Note que todos giram em torno de perder algo. Por que esperar a perda ou o trauma ocorrer e ter o ego arrancado do equilíbrio devido a esse estado emocional negativo? É claro que, quando uma calamidade incide sobre você, é preciso agir. Você não pode tratar do caso como de costume quando você cai, como diz a expressão de joelhos. Nesses momentos críticos, em que realmente ficamos cansados de ser derrotados pelas circunstâncias, dizemos: isso não pode continuar. Não importa o que seja necessário, ou como me sinto. Não importa o quanto demore. Não importa o que está correndo em minha vida. Eu vou mudar. Eu tenho que mudar. Podemos aprender e mudar em um estado de dor e sofrimento. Ou podemos fazê-lo em um estado de alegria e inspiração. Não temos que esperar até ficarmos tão desconfortáveis que nos sentimos forçados a sair de nosso estado de repouso. Efeitos colaterais de fechar a lacuna. Como você sabe, uma das habilidades-chave que você precisa desenvolver é a consciência e a observação de si mesmo. Essa é uma definição resumida do que abordo ao falar sobre meditação no próximo capítulo. Na meditação, você examinará o estado emocional negativo que teve impacto importante em sua vida. Reconhecerá o estado primário de sua personalidade, que move seus pensamentos e comportamentos de modo a ficar intimamente familiarizado com todas as nuances. Com o tempo, utilizará esses poderes de observação para ajudar a desmemorizar aquele estado emocional negativo. Ao fazer isso, entregará essa emoção a uma mente maior, fechando a lacuna entre quem você é e quem você apresentou ao mundo no passado. Imagine-se de pé, em uma sala, com os braços estendidos, empurrando as paredes opostas. Você tem ideia de quanta energia consumiria se tentasse evitar que as paredes o esmagassem? Em vez de fazer isso, que tal soltar as duas paredes? Dar 2 passos à frente. Afinal, a lacuna se parece com uma porta, não é? E sair daquela sala e entrar em outra completamente nova? E quanto à sala que você deixou para trás? Bem, as paredes se juntariam de tal forma que você nunca poderia voltar para dentro dela. A lacuna teria se fechado e as suas partes separadas estariam unificadas. E o que acontece com toda a energia que você estava gastando? A física afirma que a energia não pode ser criada ou destruída. Pode apenas ser transferida ou transformada. É exatamente o que vai ocorrer com você quando chegar ao ponto em que nenhum pensamento, emoção ou comportamento subconsciente passem despercebidos. Você pode pensar nisso de outra forma. Você estará acessando o sistema operacional do subconsciente e trazendo todos os dados e instruções à atenção consciente para realmente ver onde se localizam os impulsos e propensões que assumiram o controle de sua vida. Você fica consciente do seu eu inconsciente. Quando quebramos os elos dessa corrente, liberamos o corpo. Ele não é mais a mente, vivendo no mesmo passado, dia após dia. Quando liberamos o corpo emocionalmente, fechamos a lacuna. Quando fechamos a lacuna, liberamos a energia, outrora usada para produzi-la. Com essa energia, agora temos matéria-prima que podemos utilizar para criar uma nova vida. Veja a figura 7e. Quando desmemoriza qualquer emoção que se tornou parte de sua identidade, você fecha a lacuna entre como você parece e quem você realmente é. O efeito colateral desse fenômeno é a liberação de energia na forma de uma emoção armazenada no corpo. Assim que a mente dessa emoção é liberada do corpo, libera-se energia para o campo quântico, para você usar como um criador. Outro efeito colateral de quebrar os vínculos de seus vícios emocionais é que a liberação da energia é como uma injeção saudável de algum elixir maravilhoso. Você não só fica energizado, como sente algo que provavelmente não sentiu durante um bom tempo: a alegria.
Quando libera o corpo das correntes de uma dependência emocional, você se sente elevado e inspirado. Você já fez uma viagem longa de carro? Quando sai do veículo e finalmente dá uma esticada e respira o ar fresco, e os ruídos dos pneus do carro no pavimento, do sistema de arrefecimento do motor ou do ar-condicionado cessam, a sensação é ótima. Imagine como a sensação seria ainda mais maravilhosa se você tivesse ficado no porta-malas por 3.000 quilômetros. É exatamente assim que muitos de nós se sentem por um período significativo de tempo. Tenha em mente que não basta apenas notar como você esteve pensando, sentindo ou se comportando. A meditação requer que você seja mais ativo do que isso. Você também tem de contar a verdade sobre si. Tem de ser claro e revelar o que esteve ocultando na parte sombria da lacuna. É preciso arrastar essas coisas para fora, à luz brilhante do dia. E quando você realmente vê o que andou fazendo para si mesmo, tem de olhar a confusão e dizer: isso já não mais serve aos meus interesses. Já não me serve mais. Jamais foi amoroso comigo. Aí, você pode decidir ser livre. Da vitimização à abundância inesperada. Como uma mulher fechou a lacuna. Uma pessoa que colheu os frutos de enfrentar a vida com a coragem de uma observadora quântica é Pamela, participante de um de meus seminários. Pamela teve sérios problemas financeiros, porque por 2 anos o ex-marido desempregado não pagou a pensão dos filhos. Frustrada, irada e sentindo-se vitimizada, ela reagia negativamente, até mesmo a situações não relacionadas. A meditação que fizemos naquele dia foi sobre como o produto final de qualquer experiência é uma emoção. Como várias de nossas experiências pessoais envolvem familiares e amigos, compartilhamos as emoções resultantes com eles. Em geral, é uma boa ideia. Vínculos relacionados a locais onde estivemos, coisas que fizemos, até mesmo objetos que compartilhamos, podem reforçar nossas conexões com as pessoas. Mas o outro lado é que também compartilhamos as emoções associadas a experiências negativas. Vinculamo-nos energeticamente uns com os outros em um lugar além do espaço e do tempo. Como estamos emaranhados com os outros, para usar termos quânticos, e frequentemente nos vinculamos por intermédio de emoções orientadas pela sobrevivência, é quase impossível mudar quando ainda estamos conectados por experiências e emoções negativas. Por isso, a realidade sempre permanece a mesma. No caso de Pamela, a ansiedade, a culpa e os sentimentos de inferioridade do ex-marido por não ser capaz de sustentar seus filhos entrelaçaram-se às suas próprias emoções de vitimização, ressentimento e carência no estado de ser dela. Sempre que aparecia uma oportunidade, a condição de vítima erguia sua cabeça feia e produzia um resultado indesejável. Suas emoções destrutivas e a energia a elas associada haviam virtualmente congelado Pamela em um estado de pensar, fazer e ser estagnado. Não importava o que ela fazia para tentar mudar a situação. Pamela e o ex-marido estavam vinculados por suas experiências negativas, emoções e energias mútuas. Com isso, nenhum dos esforços dela jamais alterava suas circunstâncias com ele. O workshop ajudou Pamela a entender que ela tinha de quebrar esse vínculo. Tinha que abandonar as emoções que a definiam em sua realidade presente. Ela também aprendeu como um ciclo de pensar, sentir e agir da mesma forma, anos a fio, podia produzir um efeito cascata, que poderia ativar genes de doenças. E ela não queria que isso ocorresse. Alguma coisa tinha que ceder. Gosto dessa frase, pois como a própria Pamela me contou depois, durante a meditação, ela reconheceu as emoções injuriosas que sua vitimização haviam desencadeado, impaciência com os filhos, reclamações, imputação de culpa, sentimentos de desespero e carência. Ela abandonou essas emoções associadas a experiências passadas e as entregou para uma mente maior, simultaneamente liberando seu estado de ser autocentrado. Ao fazer isso, Pamela liberou toda aquela energia congelada no campo quântico, fechando a lacuna entre quem ela pensava que era e quem ela apresentava ao mundo. Conseguiu fazer isso tão bem, começou a se sentir muito alegre e agradecida, que passou a desejar abundância para todos, não só para si. Passou de emoções egoístas para emoções altruístas. Saiu daquela meditação como uma pessoa diferente de quem era antes.
A liberação de energia de Pamela sinalizou o campo para começar a organizar resultados corretos para o novo eu que ela estava no processo de se tornar. Quase que imediatamente, ela recebeu prova disso de duas formas. A primeira envolveu seu negócio na internet. Quando Pamela havia testado uma promoção anteriormente, preocupara-se com a resposta, checando o website constantemente, e tinha obtido apenas resultados medíocres. Ela havia dado início à segunda promoção na manhã do workshop, mas estava ocupada demais para pensar sobre os resultados durante o dia. Naquela noite, estava sentindo os efeitos positivos de ter se libertado do passado, e se sentiu ainda melhor quando descobriu que havia ganhado cerca de $10.000 naquele dia com a promoção. Pamela recebeu a segunda prova 3 dias depois, quando o assistente social telefonou para informar que o ex-marido havia enviado um cheque, não apenas para aquele mês, mas no valor total de $12.000 da pensão que devia. Ela ficou mais que satisfeita por ter obtido cerca de $22.000 após fazer a meditação. Ela não fez nada no mundo físico para ocasionar aqueles resultados, e não poderia ter previsto como o dinheiro chegaria, mas ficou enormemente agradecida. O que a história de Pamela ilustra é o poder de abandonar emoções negativas. Quando estamos atolados em nossa mentalidade e nossos comportamentos e percepções habituais desgastados pelo tempo, não há como encontrar soluções para problemas enraizados no passado. E esses problemas, experiências, na realidade, produzem emoções energéticas poderosas. Quando renunciamos a elas, experimentamos uma enorme liberação de energia e a realidade se reordena magicamente. Ao sair do passado, podemos focar no futuro. Pense em quanto de sua energia criativa está presa à culpa, medo ou ansiedade relacionados a pessoas e experiências de seu passado. Imagine o bem que você poderia fazer convertendo qualquer energia destrutiva em energia produtiva. Contemple o que poderia realizar se não estivesse focado na sobrevivência, uma emoção egoísta, e trabalhasse para criar intenções positivas, uma emoção altruísta. Pergunte a si mesmo: que energia de experiências passadas, na forma de emoções limitadas, estou mantendo, que reforça a minha identidade passada e me prende emocionalmente a minhas atuais circunstâncias? Será que eu poderia utilizar essa mesma energia e transformá-la em um estado elevado, de onde criar um resultado novo e diferente? Meditar ajudará a retirar algumas das camadas, remover algumas das máscaras que você usa. Ambas as coisas bloqueiam o fluxo dessa inteligência grandiosa dentro de você. Como resultado da perda dessas camadas, você se tornará transparente. Você é transparente quando você aparece como você é. E quando viver dessa maneira, você experimentará um estado de gratidão, de alegria elevada, que acredito ser o nosso estado de ser natural. À medida que você faz isso, começa a sair do passado, de modo a poder focar no futuro. Ao remover os véus que bloqueiam o fluxo dessa inteligência dentro de si, você fica mais parecido com ela. Você se torna mais amoroso, mais generoso, mais consciente, mais disposto, porque essa é sua mente. Fecha-se a lacuna. Nesse estágio, você se sente feliz e inteiro. Não depende mais do mundo exterior para defini-lo. As emoções elevadas que você está sentindo são incondicionais. Ninguém e nenhum evento podem fazê-lo sentir-se assim. Você está feliz e sente-se inspirado simplesmente por causa de quem você é. Você não vive mais em um estado de carência ou necessidade. E sabe o que é engraçado? Em não querer ou carecer de alguma coisa, é aí que você pode realmente começar a manifestar as coisas naturalmente. A maioria das pessoas tenta criar em um estado de carência, indignidade, separação ou alguma outra emoção limitada, em vez de em um estado de gratidão, entusiasmo ou plenitude. E é aí que o campo responde de modo mais favorável. Tudo isso começa com o reconhecimento de que a lacuna existe e com a meditação sobre os estados emocionais negativos que produziram essa lacuna e dominaram a sua personalidade. A menos que esteja preparado para se examinar atentamente e avaliar as suas inclinações com honestidade afetuosa,
sem se açoitar por suas falhas, você estará atolado para sempre em algum evento passado e nas emoções negativas que este produziu. Veja, entenda, libere, crie com a energia disponível, tirando a mente do corpo e liberando-a no campo. Como começou minha transformação e, quem sabe, alguma inspiração para a sua. Comecei este capítulo contando sobre aquele momento em que estava sentado no meu sofá e percebi que havia uma lacuna e tanto entre quem eu realmente era e a identidade que apresentava para o mundo. Assim, gostaria de finalizar o capítulo contando o resto da história. Na época em que isso aconteceu, eu viajava muito, ministrando palestras para pessoas que tinham me visto no filme Quem Somos Nós. Quando falava na frente de grupos, me sentia realmente vivo e tenho certeza de que passava por feliz. Mas naquele momento estava me sentindo entorpecido. Foi quando caiu a ficha. Eu tinha de aparecer sendo o que todo mundo esperava que eu fosse, baseado em como eu aparecia no filme. Comecei a acreditar que eu era outra pessoa e que precisava que o mundo me lembrasse de quem eu pensava ser. Na realidade, eu estava vivendo 2 vidas diferentes. Não queria mais ficar preso nisso. Sentado sozinho naquela manhã, senti meu coração batendo e comecei a pensar sobre quem fazia bater meu coração. Concluí instantaneamente que eu havia me distanciado dessa inteligência inata. Fechei os olhos e concentrei toda a minha atenção nisso. Comecei a admitir quem eu havia sido, o que estava escondendo e como estava infeliz. Comecei a entregar alguns aspectos de minha personalidade a uma mente maior. A seguir, lembrei a mim mesmo que eu não queria mais ser. Decidi como não queria mais viver baseado naquela mesma personalidade. A seguir, observei meus comportamentos, pensamentos e sentimentos inconscientes que reforçavam o antigo eu e revisei-os até se tornarem familiares para mim. Pensei então em quem eu queria ser como uma nova personalidade, até me tornar ela. De repente, comecei a me sentir diferente, alegre. Isso não tinha nada a ver com todas as coisas externas. Era parte de uma identidade independente de qualquer fator externo. Eu sabia que havia descoberto alguma coisa. Tive uma reação imediata após aquela primeira meditação no sofá. E isso chamou minha atenção, pois não levantei como a mesma pessoa que havia sentado. Fiquei de pé e me senti muito consciente e muito vivo. Era como se eu estivesse vendo muitas coisas pela primeira vez. Alguma máscara havia sido removida e eu queria mais daquilo. Assim, me recolhi por cerca de 6 meses. Mantive o atendimento na clínica em certa medida, mas cancelei todas as palestras. Meus amigos pensaram que eu estava perdendo a cabeça. Eu estava, pois o filme Quem Somos Nós estava no auge e me lembravam de quanto dinheiro eu poderia estar ganhando. No entanto, eu disse que jamais subiria ao palco de novo, enquanto vivesse um ideal para o mundo e não para mim. Eu não iria palestrar de novo até ser o exemplo vivo do que falava. Eu precisava de tempo para minhas meditações, para promover mudanças verdadeiras em minha vida e queria ter a alegria vinda de dentro e não de fora. E queria que isso acontecesse enquanto dava as palestras. Minha transformação não foi imediata. Meditei todos os dias, examinando minhas emoções indesejadas, e comecei a desmemorizar uma por uma. Dei início a meus processos meditativos de desaprender e reaprender, e trabalhei durante meses para mudar. Nesse processo, desmantelei intencionalmente minha velha identidade e quebrei o hábito de ser eu mesmo. Foi quando eu comecei a me sentir alegre, sem motivo. Fiquei cada vez mais feliz e não tinha nada a ver com algo externo. Atualmente dedico tempo para meditar todas as manhãs, porque quero mais desse estado de ser. Seja o que for que o atraiu para este livro, quando você decide mudar, você tem que migrar para uma nova consciência. Deve ter muita clareza sobre o que está fazendo, como está pensando, vivendo, sentindo e sendo, até o ponto em que isso não é você, e você não quer mais ser isso. E essa mudança tem que ser visceral. O que você está prestes a aprender é o que eu fiz, os passos que dei ao fazer as minhas mudanças pessoais. Mas anime-se, você pode muito bem ter feito algo semelhante na vida. Só há mais um pouco de conhecimentos por vir, relacionados ao processo meditativo,
a fim de que você possa fazer desse método de mudança uma habilidade. Vamos lá! Meus parabéns por finalizar mais este capítulo. Espero que tenha apreciado os ensinamentos aqui contidos. Te espero no capítulo 8, a meditação, desmistificando o místico e as ondas do seu futuro. Um grande abraço e até a próxima!